Quantas vezes nós pensamos, por que ainda o Senhor não veio para nos livrar deste mundo opressivo? Creia, no momento certo, Ele virá, fará justiça, eliminará todo o mal em definitivo, e estabelecerá o seu reino de paz. Creia, aí está o sentido da vida, o único caminho de sabedoria. Tudo no tempo de Deus. Vamos refletir. Como é bom estar sempre com você, compartilhando a palavra de Deus. Nosso texto bíblico de hoje está no segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 14, verso 30. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Você certamente já ouviu essa história fantástica de como Deus fez com que os seus filhos no passado passassem em seco pelo meio do mar. Os israelitas estavam junto ao Mar Vermelho, seguindo na direção da terra de Canaã, depois que saíram do Egito, e foram surpreendidos pelo faraó egípcio que vinha com seu exército na tentativa de capturá-los e levá-los de volta para a escravidão no Egito. Então Deus, de maneira extraordinária, orientou Moisés para que levantasse o seu cajado, e a Bíblia diz que as águas se abriram. Aqui no verso 22 está escrito assim: os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. As águas foram qual muralha, à direita e à esquerda deles. Oh, glória! Quando Deus quer, até águas se transformam em muralhas para libertar, para salvar os seus filhos, o seu povo. E de repente você ouve essa história vivida pelo povo de Deus no passado e pensa assim: pastor, e quanto a nós? Quando é que o Senhor também virá para nos livrar deste mundo perdido, violento, cheio de injustiça, de maldade, de pecado? Quando virá o livramento final? Por que que o Senhor ainda não veio? Você conhece também o texto que está na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. Pedro diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, o Senhor é longânimo, paciente para conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor ainda não veio para nos livrar desse mundo mal, não é porque Ele está esperando o mundo piorar, porque o mundo já vai de mal a pior. É que pela sua misericórdia e graça, Deus ainda está esperando alguns que estão distantes para que se aproximem dEle, a fim de que tenham vida eterna. O Senhor não retarda a sua promessa, mesmo que alguns a julguem demorada, mas Ele é paciente para conosco. Deus tem um sonho. É verdade que é um sonho impossível, que ninguém pereça, que ninguém passe pela morte eterna, mas que todos cheguem ao arrependimento para que tenham vida eterna. Mas isso nunca vai acontecer, porque não depende só de Deus. Ele nos dá liberdade para escolher estar com Ele ou sem Ele, e lamentavelmente a maioria opta por estar longe do Senhor. Eles não se arrependem de coração, e por isso eles não terão vida eterna. Vai chegar um momento quando o Senhor dirá: basta, e Ele então vai colocar um ponto final na história desse velho mundo de pecado e virá em glória para estabelecer o livramento final, definitivo e irreversível, e a partir daí nós estaremos juntos para sempre com o Senhor. A palavra de Deus diz que o inimigo será derrotado. Em Romanos capítulo 16, verso 20, Paulo diz que o Senhor vai esmagar debaixo dos nossos pés a Satanás. Os demônios serão destruídos. Os ímpios que rejeitaram a graça de Deus também experimentarão a morte eterna, serão lançados no lago de fogo e enxofre, e finalmente Deus livrará o seu povo. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, verso 5. Mantenha sua confiança em Deus. É verdade que muitas vezes nós olhamos para frente e pensamos: porque Ele ainda não veio? Mas creia, Ele tem o controle da história nas suas mãos, e na hora certa Ele virá. O livramento virá. Deus não permite o sofrimento se Ele não tem em mente um grande livramento para aqueles que o amam. Vamos orar? Senhor,
Assim como livraste o teu povo no passado, fazendo o que parecia impossível, nós temos certeza que um dia virás também em glória para buscar a tua igreja, ainda que muitos homens não creiam nisso. Alimenta a nossa fé, Senhor, e ajuda-nos a seguirmos firmes em nosso caminho, até que nossa vitória seja completa, até que o livramento seja extraordinário e nós estejamos para sempre com o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.